com esta nossa palavra aberta em Lucas, capítulo 2, e eu quero tornar a ler convosco o verso 7, e com este texto dando seguimento ao nosso estudo sobre a glória de Cristo. E hoje quero-vos falar num tema espetacularmente curioso. Eu hoje quero-vos falar sobre manjedoura. É isso mesmo. A glória na manjedoura. Lucas, capítulo 2, verso 7. A glória na manjedoura. Diz assim o verso 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou-o, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Para que nós começamos a entender, e este realmente é um tema curiosíssimo, ninguém se lembraria de fazer um sermão sobre manjedoura, mas graças a Deus, que Deus me dá este espírito, e eu hoje quero falar convosco sobre manjedoura. Então, o que é a manjedoura? Para que servia a manjedoura? Qual é a razão de o único evangelista que escreveu nos seus escritos a palavra manjedoura foi Lucas? Por duas vezes, nós já vamos ver isso. Mas, em primeiro lugar, eu queria vos dizer que manjedoura, ou antes, o estilo e o tamanho das casas na Palestina, elas eram determinadas pela tradição e também eram determinadas pelos próprios recursos da família. Havia casas maiores, havia casas mais pequenas, como há hoje. Havia casas com mais quartos, havia casas com menos quartos, havia casas só com um quarto, como também há hoje. Isso era influenciado pela própria tradição cultural. As casas eram mais ou menos todas do mesmo estilo e também eram determinadas pela condição financeira da própria família. Se a família tinha muitas posses, fazia uma casa maior. Se a família tinha menos posses, fazia uma casa menor. Em regra geral, essas casas eram construídas tendo em vista dois lados diferentes. Primeiro, elas não tinham telhado, elas tinham um pátio, e esse pátio era muitas vezes utilizado ou para confraternização, que a família ia lá fazendo uma festa, ou também servia para secar os frutos, secar os cereais. Na parte mais abaixo, ou seja, na primeira parte da casa, começando de cima para baixo, ficavam os aposentos da família. Se a família era muito numerosa e tinha muitas posses, faziam vários quartos, mas se a família não tivesse muitas posses, faziam um quarto, 2 quartos, mas era sempre na parte de cima. Na parte de baixo, essa parte de baixo dividia-se também em duas partes. Um lado ficava os animais, o feno, a palha, os cereais, e em sequência aos animais ficava a parte chamado espaço comunitário, que era onde estavam a mó, o forno, o fogão, era onde a dona da casa fazia toda a sua lide, todo o seu comer, ela cozinhava o pão. Pronto, era ali na parte de baixo, juntamente com a parte dos animais. Em contraste com o odor dos animais, que, como é lógico, os animais emanam odor corporal e emanam odor de outros fatores que você já está percebendo. Mas, apesar disso, a família usufruía do calor emanado pelos animais. Por outras palavras, o calor dos animais transmitia-se para cima e eles mantinham sempre os seus quartos aquecidos por causa dos animais. Agora, o que é que isso tem a ver com manjedoura? O que é manjedoura? Manjedoura é um equipamento necessário para fornecer alimento para os animais. Essas manjedouras eu fui pesquisar e elas eram construídas de vários tipos de materiais, vários tipos de formas. Elas poderiam ser construídas de barro e estopa, que é uma espécie de palha, e depois eram cozinhadas no forno e depois eram aplicadas no sítio dos animais. Elas podiam ser feitas em cerâmica, elas podiam ser feitas, quem tinha muitas posses comprava pedras, veios de pedras e mandava escavar essas manjedouras na própria pedra.
E as mais baratas, as famílias que tinham menos recursos, elas construíam essas manjedouras em madeira. As manjedouras, por incrível que pareça, geralmente elas refletiam a condição financeira de uma família. De outra forma, se eu entrasse na zona dos animais ao olhar para a manjedoura, eu sabia que tipo de família estava na minha frente. Se essa família tinha muitas posses ou se essa família tinha poucas posses. A palavra manjedoura, ela provém, que não é a palavra grega nem a palavra hebraica, mas a palavra manjedoura que aparece nas nossas Bíblias, ela provém do latim que é mandicare. Mandicare quer dizer mastigar. Era o sítio onde os animais mastigavam os seus alimentos. Era o sítio onde os animais remoíam a sua palha e o seu feno. Curiosamente, Lucas vai utilizar a mesma palavra que utilizou aqui no verso 7. Ele vai utilizar a mesma palavra que no grego é fatiné, na sua narrativa no capítulo 13. E você lembra-se quando Jesus cura uma mulher que estava enferma, os fariseus se insurgiram porque era sábado, e ele vai dizer lá no Lucas 13, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura, da fatiné, no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Ora, o que Jesus está aqui dizendo é que as pessoas, elas desprendiam os seus animais de estar comendo palha e feno para os ir levar a beber ao outro lado, fosse um sábado, fosse outro dia qualquer. Não se sabe, porém, Lucas não nos diz, e por isso é que eu me apaixonei por este texto. Lucas não nos informa que tipo de material era construído o berço de Jesus, a manjedoura. Se nós olharmos para o texto, nós não temos essa indicação. Não se sabe se era madeira, não se sabe se era pedra, não se sabe se era cerâmica, não se sabe se era barro. O que se sabe é que esta manjedoura era o suficiente grande para acomodar um bebê. Esta manjedoura era grande o suficiente para ser o primeiro berço de Jesus. Dito isto, também compreendemos, naturalmente, que era completamente incomum utilizar um equipamento destes para deitar um bebê. Nem mesmo em Portugal. Eu tenho uma história da minha irmã, ela dormiu muito tempo, não havia berço, e ela dormiu muito tempo numa canastra de levar, a canastra com que as mulheres utilizavam para ir buscar os produtos às hortas. Ela dormiu numa canastra, mas no texto, na época de Jesus e em todas as épocas, não é normal. Não é normal deitarmos um bebê numa manjedoura. Não é normal deitarmos um bebê num local onde os animais comiam. E a pergunta é, porquê é que aconteceu assim? E o que é que você presta atenção? Porque esta manjedoura vai trabalhar na nossa vida. É, pastor? É. Esta manjedoura vai nos tirar hoje do sério. Vai nos trazer à luz algo que nós muitas vezes não pensamos. Porquê é que aconteceu assim? Porquê é que foi uma manjedoura? Em primeiro lugar, foi porque era o sinal dado pelo anjo aos pastores. Se você seguir aí comigo no verso 11, eu vou trabalhar muito aí no capítulo 2 de Lucas. Se você for aí comigo no verso 11, diz assim: é que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Verso 12: e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Verso 16: e foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Isto aconteceu assim porque naquela cidade, na cidade de Belém, havia várias crianças. Havia várias mulheres que tinham dado à luz. Como é que os pastores iriam encontrar o Cristo, o Senhor? Deitado numa manjedoura, envolto em faixas. Esta passagem que nós acabamos de ler, ela nos deveria tirar o fogo.
Nós estamos aqui a falar do Rei. Preste atenção. Nós estamos aqui a falar do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. O anjo disse aos pastores: vocês querem encontrar o Senhor? Vocês querem encontrar o Cristo, o Messias, o Salvador? Vão a Belém, vão à cidade, e vocês o irão ver deitado numa manjedoura, envolto em faixas de pano. E agora a pergunta é: quando nascem os príncipes, e nós hoje temos poucos príncipes no mundo, mas ainda temos alguns, há cerca de 2 anos nasceu um dos filhos do príncipe de Inglaterra. Onde é que você acha que aquele príncipe deitou o seu filho, o outro príncipe? Foi numa manjedoura? Ou foi num berço? Que tipo de equipamento é que os pais desses príncipes proporcionam aos seus filhos? Por outras palavras, deixe-me fazer uma pergunta muito direta. Você, que tipo de equipamento você iria adquirir para deitar o seu filhinho que estava acabado de nascer? Era uma manjedoura? Era um caixote de madeira? Deus, o grande Rei, Jesus, Deus deu a seu Filho Jesus uma manjedoura. Isto pode parecer confuso. Deus, o grande Deus, o Senhor do céu e da terra, porque é que Ele foi dar uma manjedoura a Jesus? Porque é que Ele não lhe deu um berço de ouro, exatamente como Davi proporcionou aos seus filhos? Deus deu a seu Filho, ao Rei dos Reis, ao nosso Senhor e Salvador, ao Senhor do Universo, uma manjedoura. Novamente, Lucas é o único autor, você não vai encontrar esta palavra em mais lado nenhum na Bíblia. Lucas é o único autor a utilizar esta palavra em seus escritos e ele teve um propósito para isso. Qual é a mensagem de Lucas através desta palavra? O que é que Lucas nos quer ensinar hoje através da manjedoura? O que é que há de glória? O que é que há de glória de Cristo no facto do Rei dos Reis ter dormido numa manjedoura? Eu quero falar 5 pontos hoje convosco acerca desta manjedoura. O que é a manjedoura? O que é que serviu a manjedoura? Para que é que serviu a manjedoura? O que é que serve a manjedoura hoje para nós? Primeiro, Lucas quer nos fazer entender que o rico se fez pobre. O rico se despiu de toda a sua glória. O rico se despiu de toda a sua riqueza e se fez pobre. A manjedoura, em primeiro lugar, ela nos descreve a pobreza da família de Jesus. Existe aqui alguma polémica acerca da última palavra do verso 7. Porque o verso 7 acaba dizendo assim: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Muita gente é levada a pensar que esta hospedaria é uma pensão ou um hotel. Não é. Não é. Hospedaria era o lugar onde as pessoas dormiam na sua própria casa. Era o lugar onde as pessoas eram recebidas para dormir. Era o lugar onde as pessoas normalmente dormiam. E o que este verso 7 nos diz é que Maria e José não encontraram. Em princípio, existe quem fale que a casa onde Maria e José ficaram, que era de família. Porque José era de Belém. José era filho de Belém. Então dizem algumas pessoas, à falta de certezas, não passa de especulação, mas dizem que a casa onde eles ficaram, que era de famílias de José. Mas, porém, por facto de haver um recenseamento naquela cidade e nas outras cidades da Galileia, da Galileia, exatamente, e da Judeia, havia um recenseamento, muita gente chegou à cidade. E então é fácil perceber que as casas
como eram pequenas, não eram casas grandes, as casas facilmente ficaram todas ocupadas por cada família que recebe família, e então Maria e José não ficaram no primeiro piso, no lugar onde toda a gente dormia, mas eles ficaram na parte de baixo, junto aos animais. Não havendo cama, então Maria, eu penso que foi inspirada pelo Espírito Santo, para se cumprir todas as escrituras, e nós já vamos ver isso. Maria desocupou, tirou o feno de uma manjedoura, limpou-a e aí colocou o seu filho Jesus. Mas a manjedoura nos descreve a pobreza da família de Jesus. Se houvesse, pense comigo, mesmo que houvesse algum local disponível para Maria e José ficarem, José nunca poderia pagar um espaço ao nível de Jesus. Eu não percebi, eu vou explicar. O nível de Jesus é o nível de rei. O nível de Jesus era o nível de príncipe. E então, onde ele poderia ter ficado, onde era normal, mais normal Jesus ter ficado, seria, por exemplo, no palácio de Herodes, na casa de Davi, por exemplo. Só que José não tinha posses para pagar esses locais. O José tinha apenas o suficiente para comer, ele e Maria, e se alojar em algum lugar bem modesto. Eu estou entrando devagarinho para você se deliciar, porque esta manjedoura nos vai trazer alegria. A glória da manjedoura está no facto de que o dono de todo o ouro, de toda a prata, de toda a pedra preciosa, abriu mão de toda a sua riqueza para se assemelhar conosco. Esse foi o propósito da manjedoura. Jesus se despiu de tudo. Ele que é o dono da prata e do ouro. Ele se despiu de tudo para ser um igual a nós. Meu querido e minha querida que me está a ouvir, por favor, não meça a sua vida pelas suas posses. Porque se assim fosse, eu diria que os Jesus eram pobretanas. Eram, como nós cá dizemos em Portugal, eram pelintra. Não, o dono de toda a prata, você está a ouvir bem, o dono de toda a prata e o dono de todo o ouro, ele abriu mão de tudo para ser igual a nós e por isso ele dormiu numa manjedoura. Por isso a manjedoura serviu a primeira caminha dele. Qual foi o intuito que Jesus teve? Porquê isto? Porque assim, nós sabemos que tudo foi planeado, tudo foi arquitetado desde a eternidade entre ele, o Pai e o Senhor Santo Espírito. Mas porquê a manjedoura? Primeiro, para abrir caminho para que todos nós possamos chegar a Ele. A manjedoura é o caminho para você chegar a Cristo. Ele não está tão inacessível, Ele não está tão longe. Repara que eu lhe vou dizer, visitar um bebê numa manjedoura é fácil. Porquê? Porque esse bebê é humilde. É um filho de famílias humildes. Os anjos foram visitar Jesus na manjedoura, porque lhe estava acessíveis. Agora repare, se Jesus fosse deitado ao seu nível, na cama, num berço de ouro, dentro de um palácio, quem é que podia lá entrar? Apenas os privilegiados. Apenas dos amigos mais íntimos da família real, você está entendendo? Então a manjedoura nos veio trazer a condição de nós podermos chegar a Cristo facilmente. Não é difícil chegar a Cristo, é muito fácil, porque Ele é um igual a nós, Ele sofreu exatamente igual a nós, Ele teve circunstâncias adversas assim como nós, Ele teve dores assim como nós, Ele riu como nós, Ele chorou como nós. É extremamente fácil chegar a Ele, porque Ele é semelhante a nós na nossa vida cotidiana, no nosso caráter, na nossa maneira de estar e de ser. A glória deste facto, a glória da manjedoura está na beleza, não está na beleza da riqueza, nos luxos e nas pompas.
A beleza, a glória da manjedoura está na simplicidade com que facilmente nós podemos chegar a Cristo Jesus. Ele não está tão distante assim. Ele não é tão difícil assim. Deixe que eu lhe diga uma coisa hoje. Para você chegar a Cristo, você não precisa de ir para o monte. Para você chegar a Cristo, você não precisa de entrar em sacrifícios. Para você chegar a Cristo, você não precisa jejuar 40 dias, porque Ele está juntinho assim, Ele, na verdade, Ele está no seu coração. Você hoje é a manjedoura onde Ele dorme. A beleza da glória da manjedoura reside no alcance que ela nos traz para chegar a Cristo. A glória da manjedoura está no facto de que ela está aberta e qualquer um pode se assomar, qualquer um pode visitar a Cristo. Veja o que é que diz o profeta Ageu no capítulo 2, verso 8 e 9. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Claramente não está implícito, ou não está explícito, mas está implícito, que o que Ageu estava falando, eu estava falando contextualmente para um templo que o povo estava desagradado, era um templo pequenininho, o templo de Salomão tinha sido destruído, o templo de Herodes ainda não tinha sido construído, e então eles tinham um templo pequenininho, e Deus manda dizer através do profeta Ageu: tenham calma, tenham paciência, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o povo ficou contente, mas Ageu estava falando de Jesus. E não só estava falando de Jesus, como Ageu estava falando de si. É isso que você está ouvindo. Ageu estava falando de si, porque você hoje é a casa onde Cristo habita. A glória desta sua casa, do seu coração, é maior do que o templo de Salomão ou do que o templo de Herodes. O rico se fez pobre para nos enriquecer com glória da sua presença. Paulo nos vai acrescentar algo mais acerca disto. 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Você hoje não é uma manjedoura. Pode ficar descansado. Você hoje é a habitação do Deus Altíssimo. Você hoje é a habitação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A glória dessa casa é maior do que todas as outras casas alguma vez construídas com várias finalidades. Mas o segundo ponto que a glória da manjedoura nos traz e nos quer ensinar é que o Rei se humilhou. É verdade, o Rei dos Reis, ele se humilhou. Ele se despiu. Como assim? O Rei deixou os céus para se entronizar numa manjedoura. E agora você pergunta, mas o Filho de Deus não merecia mais do que isto? Não era mais normal, não era mais natural que o Filho de Deus tivesse sido deitado num berço de ouro? Não era mais natural, pensamos nós, que o Filho de Deus tivesse nascido em Jerusalém, no sítio mais importante de toda a Galileia, toda a Judeia? Não era mais normal que ele tivesse nascido e vivido, por que não, dentro do palácio de Davi? Claro que era normal. Claro, mas ele não requereu nada disso. Ele não quis nada disso. Foi ele próprio. Não foi as circunstâncias, repare. Foi ele próprio que escolheu se humilhar, que escolheu ser um de nós, que escolheu andar no meio de nós. Nós, raça, geração miserável, desgraçada, apodrecida pelo pecado, apodrecida pelo domínio de Satanás no mundo, e ele veio também viver com essa mesma condição. Ele só começou vencendo.
à medida que o Pai lhe foi dando oportunidade. Até às águas do Jordão, ele estava completamente parecido com um de nós. Deus, Ele se rebaixa à condição mais humilde, apenas e só com um único propósito. Se não fosse assim, não poderia ser. Meu querido e minha querida, compreenda hoje em nome de Jesus. Se Cristo não se tivesse rebaixado, humilhado, descido à condição humana, você hoje jamais poderia ser salvo. Porque foi essa condição, foi essa atitude de Cristo que deu aso a que Jesus se tornasse o nosso bom pastor. Foi essa condição que deu aso a que Jesus nos pudesse abraçar como ovelhas no seu colo, no colo da salvação. Existe uma palavra teológica para isto. A palavra teológica é condescendência ou humildade sincera. A humildade é muito mais daquilo que nós ele é muito humilde. Não é nada. Às vezes é humilde só por fora e não deixa de ser um grande arrogante. Ele vive com humildade. É mentira. Muitas vezes ele vive com humildade por causa da condição que a vida lhe impõe, mas ele por dentro é bastante egoísta. Muitas vezes existe pessoas mais humildes tendo posses do que não tendo posses. Mas Jesus nos veio ensinar humildade sincera. É isso que a manjedoura nos traz. É humildade. É humildade. Paulo nos vai informar isso em Filipenses 2. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Não faça confusão, meu querido. Quando Jesus veio à Terra, ele deixou todo o seu reinado. Ele deixou toda a sua condição de rei, de Deus. Ele não trouxe nada. Ele não usou nada que ele tinha e que era dele por direito. Ele não usou nada enquanto andou junto a nós. Ele nos veio mostrar qual é a nossa verdadeira atitude perante Deus e perante os homens. Humildade. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. A glória de Cristo na manjedoura, ela nos mostra um Rei. Ela nos mostra um Deus que abriu mão de tudo para nos conduzir com Ele aos lugares celestiais. E aqui, meus queridos, cai por terra toda a doutrina da prosperidade. Aqui, meu querido, cai por terra toda a doutrina da libertação. Toda a doutrina do sacrifício, da campanha sacrificial para que nós possamos ser ricos. Cai por terra. Porque Cristo, o dono da prata e do ouro, Ele não escolheu a riqueza, mas Ele escolheu a humildade. Por quê? Porque nós somos pobres. Isto não tem nada a ver com posses financeiras. Isto tem a ver com corações. E quanto mais pobres de coração nós formos, mais abençoados nós seremos. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Enquanto nós não calcarmos debaixo dos nossos calcanhares todo o nosso orgulho, toda a nossa arrogância, é difícil nós alcançarmos o céu. Olha o que este seu amigo lhe está dizendo hoje. O Senhor Deus soberano tomou a nossa natureza e a redimiu para que pudéssemos desfrutar da sua glória. Se não for assim, se nós não fosse por este caminho, se a manjedoura não fosse esse caminho, dificilmente nós poderíamos desfrutar da glória de Cristo. Ele se humilhou para nos exaltar em glória. Romanos 8,17 diz: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos,
também com Ele seremos glorificados. A pergunta é, Cristo sofreu? Sim. Cristo foi glorificado? Sim. Você sofre? Sim. Você irá ser glorificado? Sim. Esse é o caminho da manjedoura. Esse é o caminho da humildade. Esse é o caminho da cruz. Entenda bem. Entenda bem. Se você não desce do seu pedestal, se nós temos a mania que somos mais do que vencedores, somos super poderosos, nós temos poder para a direita e para a esquerda, temos poder para dar e vender. Se é assim que nós pensamos, dificilmente nós poderemos chegar a um lugar mais alto. O nosso lugar mais alto é aquilo que nós acreditamos. Se nós não descemos da nossa posição egocentrista, dificilmente poderemos chegar à presença de Deus. Porque só chega à presença de Deus, meu querido e minha querida, quem se humilha. Quem se humilha. Quem se esvazia de si mesmo. Quem aprisiona e encarcera a sua própria vontade. Esse chega à presença de Deus. Se você não se identifica com isto, se você não se identifica com a humildade de Cristo, então você não tem a menor garantia da salvação. Porque, novamente, eu lhe vou dizer, é a manjedoura que nos leva à salvação. É a humildade sincera. A manjedoura, portanto, completar este ponto número 2, ela nos ensina que o Rei se humilhou para nos exaltar nele, nos lugares celestiais. Foi por causa da sua humilhação que nós poderemos ser exaltados. Ponto 3. O recurso que Deus usou. Qual foi o recurso que Deus usou para enviar o seu filho? Uma manjedoura. Porquê? No primeiro momento em que nós estudamos este capítulo 2 de Lucas, e você repare que apenas Mateus vai falar, mas muito superficialmente, de como foi o nascimento de Jesus. Lucas deu-se ao trabalho de detalhar vários eventos do nascimento de Jesus. Mas, a frio, lendo a frio, quando nós iniciamos a leitura, parece-nos que Jesus nasceu em Belém por um mero acaso. Foi a obra do destino. Mas, apesar do texto nos dar essa ideia, eu quero que você preste atenção. Toda esta história, ela foi preparada na eternidade. Muito antes de Lucas pensar em escrever. Muito antes de ter acontecido. O profeta Miqueias, mais um profeta do pós-exílio, no capítulo 5 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O nascimento de Jesus foi planeado soberanamente desde a eternidade. E olha uma coisa que eu lhe vou dizer. Deus teve uma eternidade inteira para preparar o nascimento de Jesus como homem. Tudo, mas mesmo tudo, foi planeado por Deus. O local, a ocasião, a dificuldade, a humildade, as condições financeiras de José e de Maria, tudo, mas mesmo tudo, foi planeado por Deus, soberanamente, desde a eternidade. Agora, nós fazemos várias perguntas. Porque nós acreditamos que Deus é um Deus soberano, sim ou não? Claro que sim. Nós até acreditamos que Deus é o Deus dos céus, da terra e do mar, sim ou não? Claro que sim. Nós acreditamos que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o soberano de todas as coisas, que Ele nada se passa em oculto a Ele, que Ele age e interage na história do povo, que Ele controla o curso da história do povo. Nós acreditamos, sim ou não? Sim. Então porque é que Ele não fez tudo diferente? Porque é que
Deus não escolheu uma virgem que já morasse em Belém. Para cumprir a escritura, a palavra de Miqueias, por que Deus não escolheu uma virgem que já morasse em Belém? Por que é que ele foi buscar uma virgem na cidade de Nazaré, a quilómetros de distância? Salvo erro, 160 quilómetros ou por aí. Bom, mas ele escolheu uma virgem de Nazaré, tudo bem. Mas então porque é que Deus não proporcionou uma viagem mais suave a Maria? Porque é que Maria não começou a viajar logo ao primeiro ou ao segundo mês de gravidez? Era muito mais suave para ela? Era menos doloroso? Ela tinha uma prima lá em Belém, a Isabel. Porque é que ela não foi mais cedo para a casa da prima e aí ficava nos dias até que findassem a gravidez? E depois tinha um parto completamente normal, natural, confortável. Ele não podia ter garantido uma estadia bastante diferente a Maria lá em Belém? Tinha que dormir junto a animais? Deus não podia ter arranjado uma casa para Maria, para José? Você está a ver o teor das perguntas? Porquê é que então Deus, sendo Ele Deus, e sendo soberano e planeado tudo desde a eternidade, porquê que foi assim? Porquê é que Deus planeou este evento desta forma? Agora repare, Lucas 1, no capítulo 2, verso 1, nós vemos como é que Deus começa trabalhando. Maravilhoso. Leia comigo novamente. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. O imperador César Augusto convocou, deu-lhe um rasgo de inteligência àquele homem e ele publicou um decreto, uma ordem, uma lei, convocando toda a população do Império para recensear-se. O recenseamento era a forma como o imperador poderia tirar prova de quantos habitantes havia, homens, mulheres, crianças. Para quê? Para conseguir aumentar ou duplicar a sua coleta de impostos. Agora, o segredo, o curioso não está no primeiro verso. O curioso está no segundo. Aqui é que nós vemos Deus a começar a agir. Porque o segundo verso diz assim, este o quê? Recenseamento. Foi o primeiro recenseamento e foi feito quando Quirino era governador da Síria. Foi o primeiro recenseamento. Parece que César Augusto deu-lhe ali um rasgo de inteligência e vou fazer um censo, porque me apetece. Não, foi o primeiro recenseamento e já começa aqui Deus a trabalhar. Deus organizou o mundo para que este nascimento acontecesse conforme todas as profecias. Se não fosse assim, nenhuma das profecias se cumpriria, inclusivamente Miqueias 5.2. No fundo, até podemos dizer que existe um certo exagero providencial. Por outras palavras, parece que Deus gosta de atingir os seus fins pelas formas mais difíceis. E não é difícil de pensarmos dessa forma. Se nós vemos bem a história bíblica, parece que Deus trabalhou sempre o lado mais difícil. Veja o caso de Israel quando sai do Egito. Que coisa! Era só um pedacinho de terra, eram 2 semanas a andar. E rapidamente eles saíram do Egito e chegavam à terra de Canaã. O que é que levou Deus a enviar Moisés para o sul, para o deserto? E não demorou 2 semanas, demorou 40 anos. Pela maneira mais difícil. Porque é que Deus não escolheu uma terra desocupada, foi escolher a terra de Canaã, que estava ocupadíssima com reis e povos. E o povo de Israel teve que andar lutando para conquistar aquilo que era Deus, que Deus lhe tinha prometido. E da mesma forma nós podemos pensar assim, porque é que Deus arranjou esta forma tão difícil para Maria e para José? E mais, se nós formos ver o nascimento de Jesus, ele vai ter que fugir por causa de Herodes, que quer matá-lo. Ele foge para o Egito.
E mais tarde ele retorna do Egito novamente, quando o Herodes morreu. Não havia uma forma de Deus trabalhar diferente desta, sem este grau de dificuldade. E eu quero chegar a isso. A sua vida está difícil, não está? Saiba que Deus pode estar trabalhando na sua vida. Porque não é na facilidade que Deus trabalha. É no deserto que Deus trabalha. É no deserto que Deus ensina. É no deserto da nossa vida que Deus nos leva a querer quem Ele é, na verdade. E o que é que Ele quer para a nossa vida. O que é que Ele tem planeado para a nossa vida. Qual é a lição a tirar disto? A lição a tirar é a forma como Deus utiliza os seus recursos. Aparentemente, Deus utilizou uma injustiça humana, um censo. O povo iria ser massacrado novamente, porque o povo iria pagar mais impostos. E Deus faz um censo, provoca uma injustiça humana, para quê? Para enviar o seu filho. Para fazer a cumprir a sua vontade, porque Ele é soberano. E a sua vontade está muito acima da nossa própria vontade. Não é aquilo que nós profetizamos, não é aquilo que nós declaramos, não é aquilo que nós falamos. Não, é a vontade de Deus é que tem que prevalecer, independentemente da forma e do recurso que Ele vai utilizar para trabalhar na nossa vida. Quando nós pensamos que está tudo fora de controle, Ele está agindo. Novamente a pergunta é: porquê é que Deus planeou tudo desta forma? Fácil de resposta. Para nos ensinar a nós hoje o verdadeiro conceito de humildade. Meu querido e minha querida, falta-nos muita humildade hoje. Conceito de humildade não entra nas nossas igrejas. Conceito de humildade é um termo politicamente incorreto. Não se pode falar nisso. Não, o crente hoje tem que ser power, poderoso. Qual a humildade? Nós temos que ser aventureiros. Falta-nos muita humildade. E a manjedoura que Deus utilizou, ela nos vem ensinar isso, conceito de humildade. Ele também utilizou esta forma para nos ensinar que a maior das riquezas que nós temos não está naquilo que nós vemos, naquilo que nós mexemos e apalpamos. A maior das riquezas que nós temos habita no nosso coração. Cristo Jesus, o Senhor Deus. Ele tem os seus próprios recursos, Ele tem os seus próprios métodos. O homem tem a mania de arranjar melhores formas, melhores métodos para tentar agradar. Esqueça isso. Deus gosta de melhores homens, homens mais humildes, mais corretos, mais sinceros. Ele não gosta dos melhores métodos. Afinal, nós percebemos bem na história bíblica que Ele utilizou sempre os piores métodos. Os métodos menos descabidos, os mais difíceis. Portanto, descansa a sua alma. Descansa a sua alma, porque Ele tem o seu próprio método e o seu próprio recurso. Pode ser incompreensível para si. Mas no fim, você vai ver o final da história. Quarto lugar, a manjedoura é o modo que Deus usou para levar as pessoas a Cristo. Veja aí comigo no verso 11. Verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago uma boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Verso 11. E é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitadas numa manjedoura. Agora, envolta em faixas não é nada da normal. Porque até os príncipezinhos que nasciam, eles eram envoltos em faixas. Era a roupa na altura. Estas faixas aqui até poderia nem estar divulgado. O que é anormal é a manjedoura.
A manjedoura. Cristo, o Senhor e Salvador, o Messias, o ungido de Deus numa manjedoura. Repare que os pastores poderiam ter ficado perplexos. Mas que anjo é este que nos vem dar uma notícia de boas novas, de alegria, e nos apresenta um Cristo, um Salvador, um ungido, o Messias de Israel deitado numa manjedoura? Mas vejam, repare o que é que vai acontecer a seguir. É que com esta notícia o céu explodiu em louvor. O céu explodiu em louvor, verso 13. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E nós muitas vezes andamos procurando o Cristo onde Ele não está. É na humildade, meu amado e minha amada, é na humildade que nós devemos explodir de alegria. É na humildade que nós devemos sair da nossa condição normal e explodirmos de alegria. É na humildade. E nós andamos à procura de um Cristo onde Ele não existe. Onde Ele não existe. O Cristo, o ungido de Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele está nas coisas mais simples da nossa vida. Aprenda a reconhecer Cristo nas coisas pequenininhas. Não diga que a sua vida é um acaso do destino. Não, a sua vida não é um acaso do destino. A sua vida está preparada e planeada desde a eternidade, e tudo aquilo que acontece, independentemente se é significativo ou não, ele faz parte dos planos de Cristo. Até nas coisinhas mais pequenininhas. O céu explodiu em louvor. Novamente a pergunta: porquê é que Deus fez assim? Porquê a manjedoura como sinal para os pastores? Afinal, o sinal de um príncipe não é manjedoura. Se realmente nasceu o Rei dos Reis, o que o anjo devia dizer: olha, vão à cidade e vejam o bebé que tiver uma coroa na cabeça. Esse é o Cristo. Mas o anjo não disse nada disso. O anjo diz: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Porquê este tipo de sinal? Porque a forma de Deus se manifestar como Salvador, essa forma vai ser sempre motivo de escândalo para este mundo. Ninguém considera Cristo Salvador numa manjedoura. Mas se Jesus Cristo tivesse nascido no palácio de Jerusalém, ele tinha uma multidão de fiéis seguidores. Os próprios fariseus, os escribas, os saduceus, os zelotes e toda aquela seita, eles teriam seguido a Cristo desde a sua nascença. Mas como ele nasceu envolto em faixas numa manjedoura, ele serve de escândalo. E isso me faz pensar. Quando você é alvo do trabalho do Espírito Santo e quando você se começa a tornar humilde, você vai ser sempre alvo de escândalo. E por isso nós temos lá os nossos ensinamentos, lá no Sermão do Monte, com todas aquelas bem-aventuranças que vocês podem de alegria ou não. Algumas são bastante difíceis, mas a maior das maiores bem-aventuranças é a 8ª. Vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Vós ficareis escandalizados por causa do meu nome. O próprio Jesus vai dizer lá aos discípulos, lá em Marcos capítulo 14, vós vos escandalizareis todos. Porque eu sou diferente de tudo aquilo que o mundo possa pensar. O mundo só dá valor ao poder, à ciência, à sabedoria, ao conhecimento, ao poder bélico, ao poder económico, mas o mundo está-se completamente marimbando para as coisas humildes de Deus, mas é aí que Deus trabalha. É nas coisas humildes. Então descansa a sua alma, meu querido e minha querida. O mundo e a ciência evoluída, nomeadamente esta que nós estamos vivendo, que nunca a ciência esteve tão evoluída,
esse mundo jamais aceitará um rei que repousou numa manjedoura. Não, um rei numa manjedoura não. Num palácio, sim, coberto e forrado a ouro. O mundo científico e o mundo do conhecimento do qual nós vivemos hoje, e com toda a sua ciência evoluída, jamais aceitará e conceberá que uma virgem por ação do Espírito Santo, sem recurso a um ato sexual, tenha dado à luz. Para eles, isto é tudo uma lenda. Para eles, é uma ficção científica fruto de uma mente lunática. E eu digo, glória a Deus, que eu sou um grande lunático. Sou um grande lunático. Sou muito maluco. Por Cristo. Por Jesus. Independentemente se eles acreditam ou se não acreditam. Aquele que habita no meu coração é onde dá certezas de que isto não são filosofias, isto não são acasos do destino, isto são certezas puras de vida e vida eterna. O mundo não compreende um Deus eterno. O mundo não compreende um Deus que é eterno, que é criador, que se possa relacionar com os humanos. E isto não é só agora no século XXI, isto sempre foi assim. Sempre foi assim. Nós vivemos muito ligados à cultura grega, muito nos influenciou e influencia. E os gregos diziam, Deus para ser Deus não se liga com humanos. O Deus para ser Deus só se liga com humanos para seu belo prazer. Porque Ele está muito acima da condição humana, Ele está muito acima do problema humano, portanto Ele nunca se pode relacionar com o humano, mas glória a Deus que este Cristo se relaciona com humanos, Ele se despiu, Ele se esvaziou para estar aqui connosco, para se relacionar comigo e consigo. Essa foi a opção que Deus tomou através da manjedoura. É isso a lição que a manjedoura nos traz. É o relacionamento de Cristo Jesus com o miserável homem. O mundo não compreende um Deus que controla o rumo da história. O mundo não compreende todas essas coisas salvíficas que dizem respeito aos seres humanos. Eles dizem que não, eles dizem que são mitos, eles dizem que são loucuras religiosas. Entenda uma coisa hoje. Jesus foi deitado numa manjedoura para humilhar a nossa imaginação, para humilhar a nossa racionalidade. Olha o que é que Paulo vai dizer sobre isso. 1 Coríntios 1 diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, na vossa chamada. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Portanto, não despreze a insignificância da manjedoura, porque foi um equipamento que Deus utilizou para envergonhar os sábios, os poderosos, os ricos, os orgulhosos, os arrogantes. Ele utilizou a manjedoura para os envergonhar. Mas também, não só para os envergonhar, Ele utilizou a manjedoura para nos conduzir à sua presença. Você hoje pode entrar nos átrios do Rei. Você hoje pode entrar na sala do trono por causa da manjedoura. Não despreze a manjedoura. Não despreze a loucura da cruz. Não despreze a loucura da ressurreição. Tudo isso é loucura para o mundo, mas é um caminho de vida para si e para mim. No dia que você desprezar a manjedoura, no dia que você desprezar a cruz, no dia que você desprezar a ressurreição, você deu vários passos atrás e agora não caminha mais para a luz, mas caminha para um abismo, onde você vai perder. Onde você vai perder. Todas as palavras de Jesus se enquadram. Tudo se enquadra. Na manjedoura pode-se enquadrar a palavra que Jesus diz que importa ao homem ganhar a sua vida e perder a sua alma. Porque o homem normal, o homem de ciência, ele vai procurar ganhar a vida. Mas o louco espiritual, ele quer ganhar a sua alma. A
vida fica para segundo plano. Não despreze a manjedoura. Não despreze o utensílio, o equipamento que Deus utilizou para você ser salvo. Este é o único meio. A manjedoura é o único meio para salvar e para você se voltar para Deus. Quinto e último ponto. A manjedoura também me revela que tipo de discípulo eu sou. Pastor, agora complicou. E vai complicar um bocadinho mais. O anjo se apresentou a quem? A quem? Aos pastores. O anjo não foi ter com o César Augusto. O anjo não foi ter com Herodes. O anjo não foi ter com os principais dos sacerdotes, com o sumo sacerdote. Não, o anjo foi falar a simples pastores. Verso 15. E ausentando-se Deus, os anjos, para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Verso 16. E foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Verso 17. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Meu Deus. A manjedoura serviu para aqueles pastores evangelizarem. Veja, quão importante é nós darmos valor às coisas de Deus, porque Ele vai utilizar as coisas menos expectáveis. Eu não preciso de ir para estádios, eu não sou nada contra, aliás, eu já fiz parte disso, mas eu não preciso de cruzadas evangelísticas, de coisas estrondosas, monstruosas para emocionar o coração dos homens. Deus utilizou a manjedoura. E isso foi transmitido aos pastores através dos anjos. E eles apressaram-se. Verso 16. Foram apressadamente. Não foram devagarinho. Não foram analisando os factos. Eles foram apressadamente. Eles queriam, eles tinham vontade de ver o seu Cristo, o seu Rei, o seu Senhor. Mas eles já sabiam onde é que eles o iam encontrar. Repare que os pastores não ficaram na dúvida. É uma manjedoura. Será que os anjos não se enganaram? Será que os anjos não queriam dizer outra palavra qualquer? Foi bem manjedoura. Foi bem manjedoura. Fatiné. E eles foram apressadamente. Eles não foram analisando, justificando, dialogando. Não sei se existe esta palavra, se não existir é a minha autoria. Inventei mesmo agora. Andando com teologias e discussões teológicas, se é assim que encontramos Deus, se é assado que encontramos Deus. Que coisa! Eu, para encontrar Cristo, eu tenho que subir um monte. Eu, para encontrar Cristo, tenho que estar em sacrifício corporal, jejuando e orando. É claro que tudo isso é bom, tudo isso faz falta, tudo isso faz parte da minha conduta. Mas não é assim que eu vou encontrar Cristo. Eu não vou encontrar Cristo num templo carregado com 4, 5 mil pessoas, com um pastor internacional. Eu vou encontrar Cristo numa manjedoura e eu tenho que me apressar, correr para essa manjedoura. Olha o que é que diz aí o verso 14, o final do verso 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Esta frase eu já ouvi várias vezes, várias pregações, em cânticos, em serenatas de Natal. E eu pergunto assim, o que é que Deus quis dizer com isto? O Senhor se agrada a quem Ele quer bem. Paz na terra aos homens, entre os homens, a quem Ele quer bem. De quem é que o Senhor se agrada? De quem é que o Senhor quer bem? Esta palavra quer bem, ela está no grego, é eudokia. E eudokia
nós vamos perceber isso no mesmo Evangelho de Lucas, mas no capítulo 10. De quem é que o Senhor se agrada? O que é que a manjedoura nos traz para que Deus se agrade de nós? Eudoquia, se agrade. Lucas 10, 21 diz assim: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, do céu e da terra. Agora repara. Porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu Eudoquia. A palavra se agrada do Lucas 2 é a mesma palavra que Jesus falou quando os discípulos retornaram. Eudoquia. E de quem é que o Senhor se agrada? Dos pequeninos, das criancinhas. Você, meu querido e minha querida, independentemente da sua idade, você, na presença de Deus, você tem que ser uma criancinha. Você tem que ser um pequenino. E porquê uma criancinha? Porquê um pequenino? Repare, isto é normal. Eu vou contar uma história a uma criança. Pode ser a história mais irrisória, mais irreal, mas a criancinha vai acreditar em mim. Não existe criança nenhuma que não acredite numa história que eu conto. Até porque eu tenho jeito para contar histórias. Mas muitas vezes as histórias passam para além do que é real, mas a criancinha aceita, recebe com agrado. E é desses é que Deus se agrada. Eudoquia. Deus se agrada daqueles que são como crianças. Os pastores foram como crianças. Os pastores acreditaram piamente e fielmente porque eles se apressaram. Eles não tiveram justificando e controlando as palavras dos anjos. Eles foram pequeninos. Eles foram como crianças e acreditaram, e Deus se agrada. Então é isso que nós, você e eu, temos que ser na presença de Deus. Como crianças, para quê? Para que Ele se agrade de nós. Isso foi o que a manjedoura nos veio trazer também. Deus se agrada daqueles que reconhecem as suas limitações. Deus se agrada daqueles que não se escandalizam pelo facto do Rei Jesus ter estado numa manjedoura. Deus se agrada daqueles que não se escandalizam do facto do Rei Jesus, o Senhor dos Senhores, o Deus dos céus, da terra e do mar, ter andado nesta terra com os seus próprios pés. Ele não tinha burrinho, ele não tinha cavalinho, ele não tinha poiso próprio. E nós dizemos assim: que tipo de profeta é esse? Profeta, para ser profeta de Deus, tem que ser rico, tem que ser posses, tem que ser à semelhança de Deus. Ao longo destes 33, já para 34 anos, meus queridos, eu tenho aprendido algo muito importante, que é daqueles que menos nós damos valor, que saem as maiores obras de Deus. É daqueles menos importantes que Deus mais vai utilizar e maior milagre vai fazer. É através desses. Porquê? Porque Ele se agrada. Lucas 9 diz: e indo eles caminho fora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo aqui é que eu não tenho nada para vos oferecer de poderoso. A única coisa que eu vos posso oferecer é uma manjedoura. Porque foi aí que eu reclinei a minha cabeça. O único sítio onde Jesus teve a cabeça para reclinar foi a manjedoura. Está-me a compreender? É assim que Deus se agrada. O único sítio onde Deus reclina hoje a sua cabeça é no coração dos seus discípulos. É no coração de quem o ama, de quem o segue, de quem honra o seu nome. É no coração daqueles que veem a glória de Deus na vida e na obra de Cristo. É aí que Jesus reclina a sua cabeça. É naqueles que se submetem à obra salvífica e redentora de Deus no coração dos homens. Aprenda hoje. Aprenda hoje a viver com a manjedoura da sua vida.
ela não é tão humilhante assim. Antes, pelo contrário, essa manjedoura na sua vida, ela o conduzirá aos altos céus, aos lugares mais altos, aos lugares celestiais, àquela cadeira que você tem guardada à direita de Cristo. A manjedoura serve para isso. A manjedoura serve para nos lembrar que nós devemos ser humildes, nos devemos humilhar debaixo da potente mão de Deus, deixar de ser orgulhosos, deixar de ser arrogantes, deixar de ser teológicos, muito sabedores de todas as coisas. Humildade. Eu te convido hoje para assistir à mais bela história da humanidade. Eu te convido hoje para conhecer a este Cristo, o Rei, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o Senhor da terra, do céu e do mar, que teve por seu berço no dia do seu nascimento uma manjedoura. Possivelmente foi uma manjedoura bastante humilde. E eu gostava que a Bíblia me relatasse, e eu gostava que a Bíblia me dissesse que era uma manjedoura de madeira. Sabe? Porque a madeira refletia ainda mais humildade. Porque era o equipamento mais barato, mais acessível. Eu te convido hoje a entronizar no teu coração este Deus que, sendo rico, se fez pobre. Para que nós fôssemos ricos nele e com ele. Para que nós pudéssemos desfrutar, nos exaltar, nos alegrar da sua glória. Eu te convido hoje, meu querido e minha querida que me estás ouvindo, para alargar todas as teorias científicas, todas as lógicas possíveis, todos os quês e os porquês, as formas e as proformas, e experimentares esta imensa glória, a glória na manjedoura, a glória da vida de Cristo, a glória do homem mais humilde que alguma vez pisou esta terra maldita, miserável, hostil, maldosa, sarnenta. Esta glória do Rei, do Deus, que decidiu, escolheu, planeou andar consigo e comigo. Esta manjedoura, ela nos proporciona o desfrute majestoso da glória de Jesus Cristo. A minha oração hoje é que esta palavra tenha movido o seu coração. A minha oração hoje é que esta palavra tenha extrapolado todas as suas expectativas em relação a Cristo. A minha oração hoje é que esta palavra lhe tenha apresentado Cristo, a maior das humildades, a maior das simplicidades, mas também que venhamos a conhecer uma manjedoura que é uma autêntica autoestrada para a salvação das nossas almas. Essa é a minha oração. Eu queria que ficasse com esta palavra. Eu queria que mastigasse esta palavra. Eu queria que se lembrasse esta palavra. Se possível for, vá novamente ver o vídeo que vai ser publicado no YouTube. Porque esta é a verdadeira palavra da vida. A manjedoura nos traz vida, nos traz conforto, nos traz paz, nos traz alegria. E Deus se agrada daqueles que seguem a manjedoura de Cristo. Que Deus abençoe. E até uma próxima oportunidade. Novamente através destes meios, mas eu sei que o sofrimento vai acabar já já. E brevemente nós nos veremos, nós estaremos todos juntos, olhando olhos nos olhos, rindo e chorando todos juntos. Porque este Deus nos irá proporcionar isso. Esse é o meu desejo, essa é a minha expectativa e não me resta mais do que Deus abençoe e tenha um resto de uma boa tarde. Até uma próxima.